Bom dia, irmãos. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Muita alegria estar aqui com os irmãos. Vi que o irmão Pedro, o irmão André, o irmão Amir já entraram. Amém, irmão Pedro, bom dia. Ó Senhor Jesus. Bom dia, Vitor. Tá bem? Amém. Bom dia. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje a gente tem de volta o irmão Pedro conosco, né? No mês de julho as lives foram interrompidas, né? Mas graças ao Senhor, está junto novamente, né? Com o irmão Pedro. Ó Senhor Jesus. Então a gente hoje quer ser mais dinâmico, né? Tem alguns irmãos que vão compartilhar. Então já vou pedir para os irmãos serem breves, né? Serem direto ao ponto no compartilhar, para a gente poder ouvir, né? Ouvir mais da palavra, né? E a gente tem visto essa semana, né? O irmão Pedro falou bastante sobre a palavra, né? Mostrar a presença invisível de Deus, né? Amém. Então a gente sabe que o Senhor está conosco, amém, porque a gente tem a palavra, amém, e a palavra tem feito sinais, prodígios e milagres. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Amém. E também essa semana, né? O Alimento Diário falou muito sobre a visão governante, né? Amém. É uma visão que tira a nossa liberdade, né? Que nos restringe e nos leva a ser conduzido pela vontade do Senhor. Amém. E isso é aquilo que o irmão Pedro falou no domingo, né? Falou sobre o rio, né? O rio que a gente vai entrando e cada vez mais o Senhor vai nos tirando a liberdade, né? Mas isso para nós é salvação, né? Amém. Mostra que o Senhor está perto de nós. Então eu queria pedir aqui para o Henrique fazer uma oração. Amém. E aí eu já vou passar lá para os irmãos do Piauí. Amém. Para os irmãos começarem a compartilhar. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Ó Senhor, obrigado pela comportagem. Amém. Essa ferramenta tão preciosa. Amém. O Senhor preparou para os trabalhadores da última hora. Amém. Senhor, não mais da maneira convencional. Amém. Senhor Jesus. Amém. Obrigado pela tua palavra. Amém. Senhor, que tem nos conduzido. Amém. Senhor, queremos ainda aprender mais. Amém. Aprender com o Senhor. Amém. Seguir de perto. Sim. Senhor, a tua palavra. Amém. Senhor, nos garante a sua presença invisível. Amém. Senhor Jesus. Amém. Leva o nível das águas, Senhor. Amém. Que possamos viver sem nossa liberdade. Sim. Que possamos ser guiados pelo Espírito. Amém. Possamos cumprir a tua vontade. Amém. É a nossa missão, Senhor. Amém. A edificação do seu corpo. Amém. É esmiuçar
República, Amém. do governo independente. Amém. Senhor Jesus, Amém. fala conosco nesta manhã. Amém. Senhor, irmão Pedro, Amém. Senhor teu ungido, Amém. o profeta. Amém. Cremos, Senhor. Amém. Fala por meio dele esta manhã, Amém. dando direção. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Amém. Queria chamar os irmãos do Piauí, lá que estão na cidade de Altos. Ó Senhor Jesus. Estão ouvindo aí, Vitor? Amém. Amém? Amém. Pode compartilhar. Amém. Senhor Jesus, eu sou a Flávia, estou aqui na Igreja em Alta, aqui no Piauí, cooperando com os irmãos também, que veio para cá hoje. E eu tive uma experiência assim, muito forte, que marcou muito na comportagem. Esse dia que eu abordei um casal, ele estava no restaurante, e quando eu pedi para orar por eles, né, eles logo já aceitaram, ficaram muito felizes. E o pedido da moça foi para Deus abençoar o parto dela, né, que ela está esperando o bebê e vai nascer esse mês. E eu orei por ele, no final ela, meu Deus, eu não acredito. 9 meses atrás, um missionário de vocês orou por mim e meu pedido foi para engravidar. E hoje eu estou pedindo para Deus abençoar o meu parto. Amém. E aí, em gratidão, o marido dela falou assim, mas que hoje a gente vai levar para ali? Ela, não, já levei. Não, mas a gente tem que levar outro. Amém. E aí eles pegaram e levaram o kit, né, de filhos, como conduzir a Deus. E eu vi assim, né, que ninguém pode segurar, né, ninguém pode barrar o fluir da água. Amém. A gente precisa orar por todas as pessoas. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, amém. Agora tem os irmãos que estão lá em Teresina, Ismael. Ó Senhor Jesus. Amém. O Léo está fugindo. Jesus. Irmão, nós estamos aqui com uma força-tarefa aqui no Piauí. Nós temos aqui 45 soldados. E a nossa missão, irmãos, aqui é ganhar todo esse estado, né, para o Senhor, por meio da palavra profética. E nós estamos tendo experiências muito ricas, né, agora, nas férias, né, nós tivemos aqui o SEAP nas férias, nós tivemos 55 jovens e adolescentes. E todos esses adolescentes, jovens, vieram para cá, foram alinhados com a palavra profética, né, para ganhar esse desespero, esse amor reverente a essa palavra. E nós estamos aqui com esse encargo, né, de passar e semear também no coração de cada irmão, de cada localidade, esse desespero e esse amor reverente pela palavra. O irmão Pedro tem falado, né, que o Senhor, ele dedica a sua atenção e estima a esse, né? E a gente recebeu hoje de manhã, o irmão Adilano, cooperador aqui do Piauí, ele mandou um áudio para a gente no grupo dos comportores. Aí ele mandou um áudio do irmão da localidade, né, dizendo, irmão, nunca mais pode deixar de ter esse SEAP nas férias. Os adolescentes aqui estão pegando fogo. Estão aqui no GFCM. Então, irmãos, eu não sei nem explicar. Então, irmãos, esse é o encargo, a palavra profética, ela muda o nosso coração, ela realiza o nosso interior. Senhor Jesus, nós estamos tendo, irmãos, uma experiência maravilhosa. Os comportores estão cuidando de 4 cidades. Essas cidades não têm o testemunho ainda, né? Uma delas já tem irmãos lá reunindo firmes, e outras 3 são cidades que não têm testemunho, né? São pessoas que estão sendo levantadas por meio do GFCM dinâmico, né? Nas praças, por meio da comportagem dinâmica, contatando as pessoas. Amém. Toda segunda-feira, a nossa equipe se multiplica e vai para essas 3 cidades, e hoje, que é sábado, uma das equipes vai para Altos, que foi a que compartilhou agora há pouco, né? E essa experiência está sendo muito boa, irmãos. Amém. Nós temos ganho assim, com a semeadura dos livros. Amém. E também nós estamos ganhando essa experiência no cuidado direto ali com as pessoas, amém, visitando elas nas suas casas, amém, cuidando da sua família, amém, trazendo elas para as reuniões. Amém. Inclusive, já teve pessoas jovens, um adolescente de 14 anos, amém, que a família não conhecia a gente de jeito nenhum e mandou ele para o SEAP nas férias, irmão. Um adolescente nas nossas mãos para a gente cuidar. Então, isso é o amor do Senhor, né? Invadindo o coração das pessoas. Amém. E a gente está aqui com a turma de SEAPistas, né? Aqui do nosso SEAP Cone Norte, em Castanhal. Amém. Chegaram aqui 27 soldados. Amém. Operando conosco. Amém.
Senhor Jesus. E o Senhor, Deus quiser, nós vamos agora para as cidades, também multiplicar essas equipes nas cidades, cooperar com as igrejas. E aí eu queria chamar o Gabriel, que é do SEAP, ele compartilhar uma experiência rápida com os irmãos, tá? Amém, Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu me chamo Gabriel, sou ceapista, e a nossa experiência aqui é de estar seguindo a palavra profética, né? Obedecer essa palavra, amém, seguir de perto o que o Senhor tem falado para cada um de nós. E ontem, numa abordagem, nós passamos a tarde toda com algumas dificuldades, e depois que uma comportora chegou com a gente, mostrou os princípios da comportagem, tudo mudou, irmãos. Amém. As pessoas começaram a aceitar a nossa oração, nós começamos a semear a palavra do Senhor, e o Senhor pode nos usar. O Espírito pode nos usar, irmãos. Então, tudo isso é debaixo da palavra do Senhor, é debaixo da palavra profética. Senhor Jesus, nós possamos ser obedientes a essa palavra, irmãos. Nós possamos escutar e praticar. Senhor Jesus! Amém. Senhor Jesus. Amém. Estou meio rouca, mas irmãos estão ouvindo? Amém. Amém. Senhor Jesus. Meu nome é Ellen, eu sou comportora aqui do Piauí, e essa semana eu tive 2 experiências com o Senhor na comportagem. A primeira, né, foi quando o irmão Pedro lançou aquela palavra de que não importa quantas vezes a gente lança a rede, mas que quando o Espírito fala para lançar novamente, os milagres começam a acontecer. Amém. Jesus. E eu fui para o aeroporto essa semana, eu abordei uma mulher e eu perguntei, eu posso orar por você? Ela falou, não, eu não gosto desse negócio de crente, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, Deus abençoe. E eu saí, depois chegou outra comportora e abordou ela novamente. E ela falou, não, eu não quero oração, rejeitou a oração novamente. E depois saiu todo mundo do aeroporto e ficou só ela lá. E eu passei novamente por ela e me deu um sentimento muito forte de abordar essa mulher. Mas aí eu pensei, não, mas eu já abordei ela, a outra comportora já abordou, então ela não vai querer oração. Mas imediatamente eu lembrei da palavra profética, que se o Senhor está mandando lançar a rede novamente, nós só precisamos ser fiéis. Amém. E eu perguntei novamente para a mulher, posso orar por você? Ela falou, pode, agora pode. Está dando tudo errado mesmo, o Uber não aceitou, não sei o quê, eu acho que foi porque eu rejeitei a sua oração. Sim. E ela aceitou a oração, irmãos. Amém. Eu perguntei qual o pedido dela, ela falou que estava passando por mais dificuldades, e eu orei por ela. Depois que eu terminei de orar, ela falou, olha, eu não sei nem o porquê que eu estou aceitando essa oração, eu sou da Ubanda, mas assim, ora por mim, e eu vou comprar esse livro. E ela levou o kit. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, é o que o irmão Pedro tem falado, né? Não importa quantas vezes você já abordou uma pessoa. Se ela rejeitar 2, 3, 5, mas se o Espírito está falando para abordar de novo, aborde. Vai abençoar. E outra experiência também foi no shopping. Eu abordei uma mulher. Aí eu perguntei se eu podia orar por ela, né? Ela falou, não, eu tô bebendo, eu não gosto desse negócio de crente, não sei o quê. Começou a xingar a gente, né? Aí eu falei, tá bom, Deus abençoe. E eu saí, quando eu ia passando novamente perto dela, com outro comportor, ela falou, ei, vem cá. Aí eu fui lá, né? E ela falou, olha, algo muito forte falou no meu coração que eu preciso receber a sua oração. Amém. Assim, eu orei por ela e ela levou o livro. E ela falou assim, olha, você é diferente, eu vejo as pessoas assim, seguindo igreja, não sei o quê, doutrinas, mas eu vejo que vocês seguem Cristo. Amém. Irmãos, então, é o Espírito que faz a obra. Amém. Pode ser simples essa palavra e o Senhor vai nos abençoar. Amém. Não importa quantas vezes você jogou a rede, joga de novo. Amém. 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 Jesus é o Senhor. Solta o filho, viu? Meu Deus! É forte demais. Muito rico. Ó Senhor Jesus. É a prova de que o Senhor está conosco. É a palavra profética. Ela se confirmando, isso é maravilhoso, não tem como explicar, né? Ó Senhor Jesus, eu queria convidar também agora o irmão Silvio, de Foz do Iguaçu, que vai compartilhar também. Amém, Silvio? Amém! 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 Amém, Silvio? Eu não estou te ouvindo. Deixa eu ver se a irmã Alzira já tá pronta. Ó Senhor Jesus.
Tá ouvindo? Oi, Vitor. Aleluia! Deus Jesus! Amém! Amém. Vitor, bom dia. É o Jorge. Nós temos algumas experiências e, para ser rápido e objetivo, estávamos passando por alguns dias difíceis na comportagem e tivemos uma comunhão com o irmão Vinícius, né? E nossa equipe. E a gente chegou à conclusão de realmente colocar em prática, que é o que a gente já deveria ter feito, mas focamos mais, saímos com o propósito de colocar em prática a palavra profética, de começar realmente a lançar rede, e o Senhor começou, como a palavra dele disse, que daria sinais, prodígios, né, e milagres para nós. Nós temos um dos exemplos que a gente teve, um dos sinais foi que eu orei por uma pessoa na rua, por uma mulher, ela estava com um filho doente, isso era sábado para domingo, ela ficou com um kit, e eu falei, vamos orar, orei por ela e tal. Ok, não vi ela domingo, na segunda-feira ela me procurou no centro, ela é de uma loja, e ela chegou e me procurou e falou bem assim, como Lázaro, voltou para agradecer, e chegou e disse bem assim, olha, meu filho foi curado no sábado para domingo, e graças à tua oração, eu falei para ela, né, que era o Senhor que tinha operado, através dela crer e de nós crer nessa mesma oração, né. Amém. Então a gente teve esse sinal, esse milagre do filho dela ser curado, sábado para domingo, estava alguns dias doente, muito enfermo, e graças a Deus, através da palavra, operou esse milagre, né? E também nós colocamos em prática o que o irmão Pedro vem falando na questão das ofertas, do dízimo. Começamos a colocar em prática através das irmãs, que nos incentivaram também primeiro. E começamos a falar nas ruas também se essas pessoas tinham o hábito de dizimar ao Senhor e que essa seria uma oportunidade dessas pessoas poder devolver o que Deus já tinha dado para elas. Então a gente incentivou, motivou essas pessoas a devolver isso, e a gente teve experiências de combo, experiência de 3, 4, 5 kits, né, as irmãs, nós aqui, a equipe, e começamos a ter grandes sinais nas ruas, porque as pessoas diziam que não tinham essa prática, mas que sentiam no coração de devolver, não devolver, né, mas de retribuir aquilo que o Senhor já tinha dado para elas. Amém. Então isso é sinais que, através da palavra profética que vem pelo nosso irmão Pedro, que está operando nas ruas, a gente consegue ver esses milagres, ver esses sinais, as pessoas estão testemunhando disso, estão voltando para agradecer, e estão com o coração contrito pela presença do Senhor, e nada mais é do que, como diz lá em Tessalônica, né, aquele que crê, a palavra opera. Amém? Amém. Amém. Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Acho que Amém, agora tem a irmã Alzira. Ó, Senhor Isso. Jesus. Amém. Alzira. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Bom dia, irmãos. Eu sou de Foz do Iguaçu, comportora de Foz do Iguaçu, e estou aqui em Guarapuava, né? Nós estamos em 7 meninas aqui, e graças ao Senhor, o Senhor tem nos dado experiências, né? Eu quero compartilhar sobre o que eu ganhei na mensagem, né, do irmão Pedro, que ele falou em relação ao tripé, né, falando da palavra profética, dos serviços, né, e de ofertas, né? E nós tivemos comunhão, né, entre as meninas, e desfrutando da palavra, e o Senhor nos deu o sentimento, né, de aplicar essa palavra, né, de levar mesmo o que o Senhor tem falado através do irmão. E nós seguimos para o centro, né, da cidade, e fazendo comportagem, eu tomei esse encargo, né, de falar sobre as ofertas, né, e abordei uma moça, a Sandra, né, e perguntei para ela, né, ela aceitou a oração, né, orei por ela, depois eu perguntei se ela fazia parte de alguma igreja. Ela falou que fazia parte, mas que estava afastada, e eu encorajei ela, né, a voltar para a igreja, a entrar na rede de cuidados. Ela aceitou, e logo em seguida eu falei para ela se ela... Apresentei o projeto, né, e perguntei se ela era ofertante, dizimista da igreja. Ela falou que há muito tempo não era, né, e imediatamente, assim, ela se arrependeu, e eu fiquei até envergonhada, assim, tímida, né, na frente dela, né, porque ela começou a falar assim, eu peço perdão, porque eu não dizimo, não oferto, eu fico até envergonhada. Aí eu falei, mas você pode retomar esse encargo, você pode participar, né, desse serviço ao Senhor, você pode estar ofertando e dizimando hoje, através da literatura, através dos livros, né, e você pode estar semeando na vida das pessoas. E ela chorou, ficou muito constrangida, né, e dizimou através dos livros, né, levou 8 livros, né, disse que vai semear na vida das pessoas, né, vai desfrutar, e já está inserida na rede de cuidados.
Senhor Jesus. Também eu tive outra experiência, né? Ontem nós estava vindo do centro, né, para a casa que nós estamos hospedada, e pegamos um Uber. E quando o nome do Uber é Fábio, né? Entramos no carro e eu em seguida perguntei, né, o seu nome, ele falou Fábio, e eu perguntei, você tem um pedido de oração? E ele falou assim, não, o Senhor sabe o meu pedido. E eu orei por ele, e quando terminei de orar, ele entrou em desespero. Ele falou, como é o seu nome? Eu falei, Alzira. Se eu contar algo para você, você vai acreditar? Eu falei, sim. Só que ele falou assim, muito desesperado. E começou assim, quase solta o volante, né? Estava eu e mais 2 irmãs, e ele quase solta o volante, começou a tocar na cabeça e entrar em desespero. Ele falou, moça, eu ia me matar ainda há pouco, eu ia tirar minha vida, né? Quando eu vi a mensagem no celular, eu falei, eu estou indo para a BR, então eu vou tirar minha vida, eu vou entrar debaixo do primeiro caminhão que eu ver. E aí ele começou a falar isso e nós começamos a invocar o nome do Senhor, levamos ele a invocar o nome do Senhor e em meio do que tudo que ele falava, eu falei para ele, você já aceitou o Senhor como seu Senhor e Salvador? Ele falou, não, nunca fui em nenhuma igreja e nunca aceitei o Senhor. E aí eu pedi que ele repetisse comigo, Senhor Jesus, eu te aceito, te recebo, né, como meu Senhor e Salvador. E ele repetiu conosco. E logo depois também invocou o nome do Senhor com tanta realidade. E nós vimos assim o desespero dele. E o tempo todo ele falava, eu ia tirar minha vida, eu ia me matar, eu ia entrar debaixo do primeiro caminhão que eu visse, e ficou desesperado. E nós seguimos a corrida, né, invocando e orando, e as meninas também, todo mundo orando. E quando nós chegamos aqui na frente da casa que nós estamos hospedados, ele pediu que se eu tinha um tempo de ouvir ele. Então, eu falei sim, claro, e ele desabafou, falou muitas coisas, né? Tirou tudo do coração dele, que estava sofrendo, né? Enfim, vai ser inserido na rede de cuidados, pegamos o contato dele, né? E ele falou, moça, saiu um peso das minhas costas, foi o melhor dia da minha vida, né? Porque eu ia tirar minha vida, hoje já era para me estar morto, porque quando eu vi a corrida, eu pensei, estou indo para a BR nessa corrida e vou entrar debaixo do primeiro caminhão que eu ver. Ele foi nos atender na nossa corrida com essa intenção, de se matar, de tirar a própria vida. Mas o Senhor, né, na sua infinita misericórdia, alcançou. E isso nos encoraja, né? Porque é a palavra profética se cumprindo, né? E também eu quero ressaltar para os irmãos, encorajar, que nós também, nessa semana, não estava fácil, né? E nós orando com as meninas, nós falamos assim, Senhor, nós queremos experiências reais, experiências que nos encorajam, né? Nós queremos ver o teu prodígio, teus sinais e teus milagres nessa terra, né? E para honra e glória do Senhor, o Senhor nos deu essas experiências, né? Tanto no sentido da oferta, do dízimo, né, que nós estamos colocando, como também de lançar rede, onde quer que nós estejamos, falar do Senhor, orar, estar sempre disposto, de coração contrito, né, para que o Senhor possa fazer a sua vontade. Senhor Jesus, então hoje o Fábio, né, já está inserido na rede de cuidados, vai ser cuidado, e eu creio que ele é o milagre, ele é o puro milagre dessa terra. Amém. Senhor Jesus. Jesus. Ó Senhor Jesus, irmão, realmente um milagre, né? A gente está aqui impactado com essa experiência da irmã Alzira. E enquanto ela falava, né, a gente está com novo encargo, né, nessa conferência, e a nossa comissão, né, a nossa missão é edificar o corpo de Cristo. E o irmão Pedro, explicando o logo, né, mostrou ali que nós fazemos parte daquela pedra que esmiuça o governo humano, né? E eu, ouvindo essa experiência, né, a gente sabe que o governo humano, né, começado lá quando o homem, lá em Nimrod, né, o irmão Pedro tem mostrado para nós, né, que desde o Jardim do Éden o homem caiu, depois veio o governo de Nimrod, né, naquela tentativa, né, de romper as algemas do Senhor, e até hoje isso acontece, e aquela antiga serpente tem se tornado um dragão, né, fala lá em Apocalipse. Mas, irmãos, nós temos a palavra profética, e essa experiência está mostrando que a gente já está esmiuçando esse governo, já está esmiuçando essa serpente, esse dragão que quer pegar o sangue das pessoas, né? Graças ao Senhor por essa experiência, foi muito impactante aqui para mim. Aqui a gente também está
todos nós ficamos impactados, né? Mas é uma confirmação de que essa palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é para a salvação das pessoas e está vencendo o reino desse mundo. Ó Senhor Jesus, a gente precisa ser fiel a essa palavra, irmão. Ser muito fiel a ela para salvar as pessoas, né? Poderia ser qualquer um de nós, esse que quer tirar a vida, né? Mas pela misericórdia do Senhor, nós somos aqueles que foram enviados para salvar essas pessoas. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Queria chamar agora os irmãos que estão lá no Tocantins, para poder compartilhar também, bem breve, para a gente poder aproveitar também, ouvir mais da palavra profética. Amém? Os irmãos do Tocantins podem tirar do mudo também. Já tá tirando. Amém, amém, irmão Vitor. Senhor Jesus. Ei, o David vai começar compartilhando. Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Ó Senhor Jesus. Tive uma experiência essa semana, né? Com uma moça. Estava no grupo de comportores, né? Eu estava junto com outro comportor. Cheguei na moça e perguntei se eu podia orar por ela, né? Aí foi na segunda-feira. A moça falou assim, pode, já bem feliz, né? Bem alegre, aberta. E aí eu orei por ela, né? Naquele dia. Aí ela ficou muito feliz de ter recebido a oração. Na minha oração, eu falei para o Senhor botar novos hábitos na vida dela, né? Ela criar o hábito de orar. Foi o que o alimento diário tinha falado no dia, né? E é isso que o irmão Pedro tem falado também. O Senhor quer botar novos hábitos para a igreja, né? Ó Senhor Jesus, aquela moça ficou muito feliz de ter recebido a oração. Pegamos o contato dela para a rede de cuidado, né? Ó Senhor Jesus. E ela falou que isso vai ser um novo hábito na vida dela. Vai orar com a sua família todos os dias, né? E a palavra está servindo de cuidado para nós, né? Ó Senhor Jesus, é só crer que as coisas acontecem, né? Outra coisa que eu compartilhei com ela, que nós não temos capacidade, né? Só a palavra pode fazer todas as coisas. Jesus é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Essa semana também nós tivemos uma experiência, muito, muito boa. Após ouvir a mensagem que o irmão Pedro falou, e eu fiquei muito tocado sobre a questão da palavra ser a presença de Deus invisível. E aí eu estava num estacionamento orando pelas pessoas, abordei um casal, e após orarmos por esse casal, e aí ele ficou muito aberto, aí o rapaz chorou bastante, aí ele pegou o celular, após a oração, pegou o celular para fazer o Pix, para comprar o livro, e aí ele pegou o celular assim, ficou surpreso. Ele falou, como assim? Você acabou de orar e eu já recebi a bênção. Ele falou, eu estava procurando um emprego, um trabalho, eu sou novo aqui na cidade. E aí foi justamente por isso. E aí você orou e Deus já abençoou. Senhor Jesus, de imediato após a oração caiu a mensagem no celular dele. E aí já caiu a mensagem da pessoa, da empresa contratando ele, o hospital para ele poder trabalhar. A gente vê, irmãos, que de fato a palavra de Deus, ela traz a presença de Deus invisível. Amém? Ela de fato traz os sinais. Sim. Deus faz acontecer. Ó Senhor Jesus! Amém. Amém. Bem, irmãos, também tive uma experiência saindo com os comportores, que a gente estava abordando as pessoas juntas, né? E a gente perguntou para uma moça, posso orar por você? Amém. E ela disse não. Aí a gente perguntou para ela, você quer ser uma missionária? Ei! Aí ela ficou parada, ficou assustada, olhou para nós, eu cheguei perto dela, você quer ser uma missionária? Aí ela olhou para mim, eu nunca pensei nisso. Eu falei assim, nem que seja um mês, 6 meses, 1 ano, você quer ser uma missionária? Ela olhou para mim, eu quero! Aí eu perguntei, posso pegar seu número? Ela disse sim. Aí enquanto eu pegava o número dela, eu perguntei, qual que é o seu nome? Ela disse, Elaine. Elaine, eu posso orar por você? Aí ela disse, sim, pode! Depois da oração, irmãos, no ponto da oração, eu orei que o Senhor possa tirar do coração dela um coração egoísta, que vai ficar em cima do monte, que ela possa descer do monte, pregar o evangelho. Senhor Jesus, uma palavra para as pessoas, porque a leitura do alimento diário falou no dia. Senhor Jesus, e o semblante dela depois se alegrou, né? E ela me perguntou quanto é que era o livro. Eu falei que era 25 e ela levou um pacotinho com 2 livros. Amém! Glória a Deus. Amém. Muito rico, irmão.
irmãos. Uma alegria ver vocês aí. O último que compartilhou não falou o nome, mas já está convidado para vir para o PAC. Ó Senhor Jesus. Amém. Agora eu queria passar para os irmãos aqui, antes de passar para o irmão Pedro, chamar o Henrique para começar a compartilhar aqui entre nós. Amém? Vamos lá, solta o pino. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Realmente, irmãos, a palavra tem se cumprido, né? E como o irmão compartilhou agora, também essa tem sido a nossa experiência aqui, de que a palavra profética é a presença invisível do Senhor, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. E nós temos orado ela, né? Nós estamos sendo treinados para seguir a palavra, né? Para que a gente possa andar na presença do Senhor. Amém. A comportagem seja na presença do Senhor. Amém. Que é Ele que faz os milagres acontecer, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. E essa semana, né? A gente tem contratado uma jovem, ela chama Jennifer. Inclusive, ela está na live agora, né? Ela está assistindo. Glória! Senhor Jesus! Amém. Desde o começo, irmãos, a gente teve uma experiência muito rica, que a gente ia lá só para guardar a mochila, para a gente fazer a comportagem no shopping. Ela trabalha numa farmácia, numa drogaria, né? E na primeira vez que eu contatei ela, ela começou a chorar e contar a dificuldade dela, né? Senhor Jesus, ela ficou com um kit. E depois de muito tempo, eu voltei lá de novo, né? E na época, a gente estava falando sobre a frase de você quer ser uma missionária? E aí eu pude deixar escapar essa frase também para ela. Ela nem acreditou no começo, né? Senhor Jesus. E assim a gente foi mantendo contato, né? Na época eram os irmãos de Piauí que estavam aqui, teve o Avança Jovem, ela não conseguiu ir, né? Mas a gente manteve contato, né? E essa semana a gente pôde visitar a casa dela, né? Senhor Jesus, foi eu, Vitor, a Ana Paula, né? Conhecemos a família dela, a mãe, o pai dela. E aí, por incrível que pareça, os pais dela já conheciam a vida da igreja. Disse que o tio dela é o Valdomiro, lá de Vitória da Conquista, da Bahia. Já é um irmão da vida da igreja, né? E ela falou que, quando ela começou a ler o livro, ela começou a perceber que nós éramos da vida da igreja, né? E ela assistiu a live, né? Anteriormente, falou que ficou muito impactada, a mãe dela falando, né? Ela ficou muito impactada pelo compartilhar, né? Que nós expressamos realmente o amor pelas pessoas, né? Senhor Jesus, isso chamou muita atenção dela. Nós oramos lá na casa dela, né? E agora a gente tem convidado ela para o SEAP. Jennifer, é o chamado diretamente para você. Ó, Senhor Jesus. Ela está de férias no trabalho, né? E nós temos orado para isso, para que ela possa consagrar o tempo dela para ela estar indo para o SEAP e ter essa mesma experiência com o Senhor, né? Que ela possa atender esse chamado. Amém? Jesus é o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Amém? Ó, Senhor Jesus. Eu sou o Lucas, do PAC, e eu queria compartilhar uma experiência que eu tive ontem, né? A gente vem lendo no Alimento Diário essa semana sobre a oração, o poder que tem a oração, e que quando nós oramos, o Senhor trabalha, o Senhor pode operar, e as coisas acontecem. E ontem a gente reuniu toda a equipe aqui para fazer uma oração, para o Senhor nos dar um dia com experiências, né? E o irmão Pedro tem falado, né, sobre a gente jogar a rede, né, sobre o encabeçamento da palavra profética. E ontem, quando chegamos no lugar que a gente foi atuar, né, na Starbucks, assim, a terceira abordagem que eu fiz, eu abordei um homem e ele recusou a oração, né? E aí eu insisti nele, né? E a hora que eu insisti, ele aceitou a oração, ele falou que tinha que ser muito rápido, porque ele estava em reunião e tinha que ir embora. Aí eu falei, amém. Aí eu já estava sem esperança, né? Porque ele já tinha recusado. Aí eu orei com ele, mostrei o projeto, e ele abençoou a missão levando uns 12 kits, né? 24 livros, para poder semear. E eu vi que a palavra faz a obra, porque na hora que eu fui orar por ele, eu orei o que o Alimento Diário estava falando ontem. Estava falando sobre a cruz do Senhor operar em nós e terminar o nosso ego. E por mais que seja uma palavra dura, é o que a palavra profética tem falado. E o irmão Pedro falou na live de quinta-feira que um homem muito lógico e muito racional não consegue seguir o Espírito. Então, nós não temos que agir pela lógica e nem pela razão. A gente tem que agir pela palavra profética. Pela palavra profética. E aí o Senhor pode fazer a obra e alcançar as pessoas. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ó Senhor Jesus. Amém. Graças ao Senhor pela palavra profética, né? Amém. Eu sou o Joelson. Ontem eu tive uma experiência muito boa, né? Eu e o irmão aqui, nós estava lendo o Alimento Diário dentro do trem, indo fazer comportagem, né? E aí a gente leu o Alimento Diário e a gente terminou, né? Eu já queria ler de novo, só que ele falou assim para mim, vamos abordar aqui as pessoas no trem,
Aí eu falei assim, vamos, né? Mas meu coração tava assim, vou nada, eu tenho uma vergonha de abordar aqui dentro do trem. Tem um monte de gente, fica todo mundo olhando, mas não vou não. Aí ele começou a abordar as pessoas e eu fiquei só olhando para ele, né? E, Senhor Jesus. E o Elemento Diário tinha falado sobre uma visão governante. Quando a gente recebe essa visão da glória, o Senhor que passa a nos governar, né? E eu lembrei também da mensagem do irmão Pedro, que à medida que o Senhor vai tomando posse de nós, a gente vai perdendo a nossa liberdade, né? Eu comecei a orar, Senhor, eu não quero fazer o que eu quero com o Senhor. Eu quero ser governado por essa visão. E aí eu fiquei todo me tremendo, vou abordar dentro do trem, né? Não tem o que fazer. Aí eu falei assim, pô, moço, posso orar por você? Aí ela, pode, eu orei por ela, apresentei o livro e não levou. Aí eu fiquei, sabia, né? Aí eu fiquei assim meio desencorajado, assim, vou abordar de novo. Eu abordei mais uma pessoa, orei pela pessoa e não levou. E aí a terceira pessoa que eu abordo, já próxima estação que a gente ia descer, eu orei pela moça e ela deixou eu orar por ela e em seguida levou o kit, né? E eu fiquei impressionado como que o Senhor faz a obra, né? Quando a gente perde a nossa própria liberdade, né? Deixa o Espírito agir. E a outra experiência foi a experiência de ousadia, né? Após a gente chegar na estação, eu já estava já com fome, né? Eu falei, agora vamos comer, né? Aí o irmão falou que estava comigo, vamos fazer uma hora de reportagem? Aí eu falei assim, vamos, né? E aí eu comecei ali a abordar as pessoas, né? Aí a primeira pessoa que eu abordo, posso orar por você? Não, aí ela começou a me xingar lá, né? Me tratar mal. Aí eu vi que Satanás queria me desanimar, né? Aí eu falei assim, não, eu não posso desanimar. Eu tenho que estar com a mente na palavra e o foco nas pessoas. Então aquilo ali eu pude me encorajar, né? Aí eu tinha uma moça ali no telefone, eu falei assim, posso orar por você? Ela, não, eu tô no telefone, né? Aí eu comecei ali a abordar as pessoas ao redor, comecei a semear alguns kits. Aí a moça que estava no telefone tinha tirado o celular do ouvido, né? Aí eu falei assim, vou lá de novo. Aí eu falei assim, posso orar por você? Agora pode, né? Ela, o quê? Oração, agora você vai receber. Ela, recebo? Aí eu lancei a rede, né? Senhor Jesus. Aí eu sentei com ela, orei, e aí eu coloquei 7 kits assim em cima da mesa, eu falei assim, você vai levar todos os livros. E ela assim, mas quanto que é? Eu falei assim, não sei. Deus é que vai colocar no seu coração o valor, mas você tem que levar todos. Aí ela, mas eu não vou acertar. Eu falei assim, eu também não vou, é você que vai colocar o valor. Aí ela falou assim, pode ser 200? Eu, não, 300. Tem que abençoar a missão. Então você pode ver a experiência de ousadia, né? Que a nossa missão é de semear muito livro. Nós temos que encher essa terra de livro. Ó Senhor Jesus, de pregar o evangelho do reino, né? Nossa missão é de semear. Ó Senhor Jesus, essa foi a experiência que eu tive, né? E seguindo o princípio, tinha um irmão que ele estava... eu consegui avançar muito depois dessa experiência, né? E o princípio da unidade, né? Eu vi que o meu parceiro de comportagem estava um pouco mais desanimado, e aí eu pude dividir com ele, né? Ela levou 12 kits, então ficou 6 para mim e 6 para ele. E aí a gente pôde avançar junto, né? Cada um ali ficou quase com a mesma quantidade de kit, mas não é o número, é o princípio da gente avançar junto, né? Nossa missão é a edificação. Ó Senhor Jesus. Ei! Bem, Senhor Jesus, eu sou Josmar, e hoje eu tive uma experiência muito forte, né? Que o irmão Pedro teve falado na live, que a palavra do profeta vai se cumprir. Amém! E o irmão Pedro teve falado que nós temos que seguir a presença do Deus invisível, né? Amém! A palavra que me marcou muito e me ganhou foi a parte dos discípulos, né? Que o Senhor falou que ia morrer, mas eles não atentaram que o Senhor falou que ia ressuscitar. O Senhor ressuscitou e a presença do Deus invisível está junto com a gente. Amém! E ontem eu abordei uma praça da alimentação à moça, aí um casal, aí o casal falou assim, o pedido de oração era que o Senhor estivesse sempre com eles, né? Aí eu orei a questão do irmão Pedro, né? Aquela palavra, que eu ganhei e apliquei até para mim. Aí quando eu orei, o casal ficou chorando, parecia um bebê. Aí até eu também chorei um pouquinho, né? Não sou de ferro, né? Aí o Senhor pôde fazer a obra na vida desse casal, foi para a rede de cuidado, e eles levaram 2 kits, mas o que mais me marcou foi a palavra se cumprindo, né? O Pedro falou que a palavra do profeta vai se cumprir. E isso a gente tem que crer. Basta crer e ter fé. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém, irmão. Jesus é o Senhor. Meu nome é Moisés, aqui do PAC, e tive umas experiências muito boas essa semana, né? Principalmente com essa questão de crer e praticar. Amém. Porque eu não quero ser hipócrita. Eu quero ter um viver de realidade. Amém. E quando o Gelson estava compartilhando, o parceiro dele era eu.
E nesses dias, eu tenho tentado praticar muito, começar a orar e fazer a comportagem logo no trem, quando a gente está indo para o local de atuação que a gente vai começar. Amém. Não precisa ser exatamente onde vai estar, mas aonde a gente estiver, a gente tem que fazer comportagem. Amém. E eu peguei esse espírito do Avança Jovem, amém, porque eles falaram que a gente tem que sair com o kit na mão aonde a gente for. Amém. Não importa onde a gente está, a gente tem que semear a palavra e abordar as pessoas. Amém. E ontem mesmo a gente começou a abordar, né? Ele estava um pouco com vergonha, a gente saiu do trem, depois foi para o metrô e continuou abordando as pessoas. Eu abordei um jovem que chamava Robson, eu peguei o número dele. Irmãos, eu não ia abordar ele, mas quando eu abordei, ele começou a chorar. E depois que eu terminei a oração, ele estava chorando demais, a ponto dele querer nem descer no ponto dele, mas ele querer conversar comigo e pedir ajuda. Ele estava em pranto porque ele falou que a família dele estava muito ruim, um estado péssimo. Então, irmãos, a gente precisa soltar o pino em qualquer lugar, em qualquer momento. A gente não sabe quando as pessoas vão precisar do Senhor. A gente não sabe se elas vão querer falar, moço, cuida de mim. Não é ela que vai vir até nós, é a gente que tem que ir até ela. E é assim que a gente vai pescar os peixes. É ter a ousadia de fazer sob a palavra do Senhor. Né? O irmão Pedro falou que o Pedro, o João, o Tiago, eles começaram a pescar sob uma direção da palavra. E é por isso que deu fruto. Porque eles começaram a pescar diante de uma direção do Senhor. Não foi porque eles tinham capacidade ou porque eles sabiam o que fazer, mas porque eles creram que o Senhor estava falando era a direção. Então, se a gente seguir isso, o Senhor vai fazer milagre. E só para complementar essa parte do trem, do metrô, essa foi uma experiência do Henrique, na verdade, mas todos nós participamos. A gente estava voltando do evento, que a gente fez comportagem, uma boa parte da equipe, e ele encontrou um irmão da Vida da Igreja em Minas Gerais, que é de Arcos. E ele adquiriu o kit, ele falou que conhecia a Vida da Igreja, que reunia na Vida da Igreja. Mas morando agora em uma cidade de Minas, lá não tem testemunho. Então ele ainda não pôde começar a reunir. Mas naquele momento, graças ao Senhor, o Henrique soltou o pino da granada. Ele levou o kit, a gente pegou o contato dele, e antes eu tinha recebido uma oferta de um kit. E eu ofertei um novo alimento diário para ele desfrutar do Senhor. Amém. Receber a nova palavra profética atual. Amém. Não importa onde a gente está, irmãos. A gente pode semear e pode abordar em qualquer lugar. Amém. Não importa que soltar o pino da granada. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Então, eu queria passar a palavra para o irmão Pedro, para a gente receber mais dessa palavra, né? Que a gente possa jogar as redes. Amém, irmão Pedro? Amém, Vitor. Muito obrigado. Amém. Por essa primeira parte. Eu desfrutei muito dos testemunhos maravilhosos de todos vocês. Né? Eu sempre admiro muito o trabalho dos comportores, porque não é possível mais hoje fazer a comportagem dinâmica, né? Não estando no Espírito. Quando não se está no Espírito, seguindo a direção do Senhor, não se consegue fazer, né, a comportagem hoje. Isso faz com que, se o Senhor voltar hoje, no momento que vocês estiverem fazendo a comportagem, vivendo no Espírito, levando a salvação às pessoas, resgatando almas, né, do império das trevas, vocês seguramente, né, serão os vencedores. Então, eu quero, né, louvar o Senhor, né, por essa vida, né, essa decisão que vocês tomaram na vida em fazer esse trabalho maravilhoso. Isso faz com que vocês vivam, né, vocês são obrigados a viverem mais o Espírito do que os outros irmãos, né? Então, graças ao Senhor. E, por outro lado, o dia que vocês folgarem, o dia que vocês estão de férias, né, vocês vão perceber que vocês sentiram muita falta, né, de sair às ruas. Vocês não conseguem ficar muito tempo, né, sem... Vocês vão perceber que isso está no sangue de vocês. Vocês vão perceber, né, está nas células de vocês hoje, né? E vocês não vão conseguir passar muito tempo sem sair às ruas, pregar o evangelho, fazer comportagem, salvar as pessoas, trazer material para edificação na igreja. Então, graças ao Senhor, né, eu louvo ao Senhor por vocês. E hoje, né, pelos testemunhos, vejo novamente como esse mundo está um caos. Né? Em João 10, né, Jesus disse, ladrão, ele vem somente para roubar, matar
e destruir, né? Jesus, ele disse, eu vim para que tenham vida e a vida em abundância. Quer dizer, o único que realmente se preocupa pelo homem, né, é Deus, é nosso Senhor Jesus. O diabo, né, esse mundo, ele só quer castigar, só quer matar, fazer sofrer, né, e destruir. Quer dizer, a única coisa que lhe interessa. Por isso que vocês, comportores, ou as igrejas que saem nas ruas pregar evangelho, posso orar por você, estão encontrando muitas pessoas desesperadas, sem rumo, sem esperança, alguns querendo tirar a vida, né? Isso é a situação que nós encontramos no mundo, tá? E isso é resultado, né, de Gênesis 3, quando o homem passou a querer viver sem Deus, aceitou a oferta de Satanás de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para poder ter a capacidade de ser Deus, ser como Deus. Quer dizer, houve uma substituição de Deus na sua direção. Em outras palavras, o homem se desconectou de Deus. Esse foi o desastre, a tragédia da humanidade, né, na Terra, nesse universo, tá? Bom, outra coisa que eu precisava comentar também, que eu gostei muito, né, quando né, vocês comentaram, uma pessoa recusou, posso orar por você? Não, né? Mas eu gostei muito que o comportou e insistiu. Você quer ser um missionário? Achei isso fantástico, tá? Então, às vezes, quando você fala, posso orar por você? A pessoa, às vezes, instintivamente, responde não, porque a cabeça não está nisso, né? Está pensando em outra coisa, instintivamente fala não. Né? Vocês não devem desistir tão rápido, vocês podem imediatamente trocar de pergunta. Você quer ser um missionário? Isso é uma outra pergunta que vai fazer a pessoa refletir. Né? Você quer ser missionário? Você quer fazer o CEAP? Quer dizer, não precisa nem explicar muito sobre o que é CEAP. Você quer fazer o CEAP para ser um missionário como eu? Né? Ou você quer ser cuidado? Nós temos grupo de oração, né, que pode orar por você, cuidar por você. Quer dizer, você pode trocar de perguntas e depois volta para posso orar por você, certo? Então, achei isso fantástico, né? Pode funcionar, tá bom? Muito bom. Então, hoje eu queria compartilhar com vocês o seguinte, essa desconexão que aconteceu em Gênesis 3, isso foi resultando, né, o pecado e a morte, né, entraram no mundo, né, e passou para todos os homens. Isso se desenvolveu numa vida de pecado e da morte até Gênesis 6. E Gênesis 6 aconteceu uma outra coisa terrível, né? A confusão dos filhos de Deus, os anjos, né, caídos, tomarem, né, as esposas, as filhas dos homens, e surgiram gigantes, né, filhos híbridos, né, terríveis. Essa mistura de sangue iria se espalhar para toda a humanidade e acabar com a vontade de Deus. Então, aí veio o dilúvio. Depois do dilúvio, aconteceu, né, veio um filho, né, da linhagem de Cã, né, um filho de Cush, tá? E que é Nimrod. Nimrod, então, propôs para o homem que nós podemos nos unir nossas forças. Ele construiu uma cidade, essa cidade chama-se Babel, que deu origem à Babilônia, tá? E aí o homem, né, Nimrod, passou a dizer para o homem que nós não precisamos viver com temor de Deus, com medo de Deus nos castigar se nós não vivemos, né? Quando não vivemos de acordo com a vontade de Deus ou para agradar a Deus. Não precisa ter medo. Nós, homens, podemos nos juntar em cidades, nós podemos criar nosso próprio meio de subsistência, nós podemos criar nosso meio de segurança, né? Até aí são itens meramente físicos, né? Nós podemos criar, nós podemos
ter comida para nós, buscar comida, não precisamos de Deus, e nós podemos criar segurança para nós vivendo em cidades. Aí começou esse princípio em Babel. E a terceira coisa é que o homem também precisa do prazer, né? O homem precisa de alegria, só que foi buscar alegria, né, sem Deus no pecado. Tanto é que, né, em Hebreus capítulo 11, acho que, deixa-me ver, versículo 26, 25, né, Moisés, ele preferiu ser maltratado juntamente com o povo de Deus do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Quer dizer, o homem então passou a viver, né, buscando sustento sem Deus, buscando segurança sem Deus, isso no item material, mas tem um item que é da alma, que o homem não consegue buscar nas coisas materiais. Então, o homem foi buscar prazer no lugar errado, foi buscar prazer, né, transitório do pecado. Por isso, o homem, né, vive hoje num mundo de caos, sem cabeça, sem encabeçamento, sem um governo de Deus, e Satanás, então, deita e rola, né, e o homem, por mais que se organize em governo, você vê hoje, nós estamos, né, debaixo de governos, aqui no Brasil também tem um governo, né, aparentemente o governo tem suas organizações para que possamos viver em paz na sociedade, né? Mas, de qualquer forma, há muitas falhas, muitos defeitos, não consegue suprir a real necessidade do homem, porque a real necessidade do homem, né, foi criada quando o homem se desconectou de Deus, né, quando o homem saiu do governo de Deus. E Deus, governando, supriria tudo para o homem, porque Deus é a própria fonte de suprimento de todas as necessidades do homem, tanto de sobrevivência, sustento, quanto de segurança e também, principalmente, do prazer, da alegria. Deus é a verdadeira felicidade, Deus é a verdadeira alegria, tá? Então, isso tudo aconteceu já nos primórdios do tempo. E hoje, o que nós estamos fazendo, né? Nós, graças a Deus, 2000 anos atrás, nosso Senhor Jesus veio aqui na Terra, ele morreu pela sua igreja. Ele morreu para redimir os homens que estavam, né, vivendo já tanto tempo debaixo do império das trevas, da lei do pecado e da morte. Então, Deus disse, chega, agora vou enviar meu filho. Ele veio aqui na Terra, ele não encontrou, né, momentos de alegria, de paz, de harmonia, né, para recebê-lo, mas ele veio, né, no meio de tanta hostilidade, ele veio aqui na Terra, sofreu e morreu, né, e ressuscitou. Com a sua morte e ressurreição, né, sua morte e ressurreição, ele passou, né, ele gerou a sua igreja, fez a redenção pelo homem, né, pelos pecados do homem, e ele então resgatou um grupo de homens para ser cidadãos do reino dos céus. Ele gerou a igreja. Hoje a igreja é o quê? É um grupo de pessoas que está hoje debaixo do governo de Deus, né, debaixo, né, do controle de Deus, do suprimento de Deus. Isso é a igreja. Mas a igreja passou por 20 séculos, né? Houve degradação, mas graças a Deus estamos já no final dos tempos. Deus não tem mais tempo para perder. Ele restaurou a sua igreja. Hoje ele está consolidando a igreja em Filadélfia. Ele vai levar a igreja de Filadélfia a esse modelo perfeito que ele projetou. E nós estamos vivendo nesses dias, né, com esse projeto perfeito, né, do governo humano aqui na Terra. E Deus, embora tenha gerado muitos filhos, né, a sua igreja hoje, toda a cristandade compõe-se de muitos filhos de Deus, mas ele tem hoje somente um grupo de pessoas que tem, né, que a Bíblia chama de Sião, que se preocupa em trazer o reino de Deus de volta, o governo de Deus sobre a sua igreja. Embora a igreja de Deus hoje, né,
compõe-se de muitos e muitos filhos de Deus, mas nem todos estão claros, estão em defesa do reino de Deus aqui na terra. Então, graças a Deus, nós então tomamos esse encargo, tivemos essa visão, nós estamos aqui lutando pelo seu reino, e isso vai acontecer somente quando a igreja for edificada. Então, esse é o nosso trabalho, né? Eu nunca vi, em outras épocas, a igreja cumprir, né, a ordem de Jesus, quando ele partiu aqui da terra, fisicamente. Em Mateus 28, ele deu a grande comissão: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Por quê? Porque toda a autoridade no céu e na terra foi dada ao Senhor Jesus. Então, ele estava enviando a sua igreja para pregar evangelho a toda a terra e a todas as nações. Fazer discípulo significa colocar debaixo do encabeçamento de Cristo. Então, graças a Deus, nós estamos, pela primeira vez na história, a nível global, a igreja a nível global, nós estamos pregando esse evangelho, saindo às ruas. Em toda a terra, nós estamos saindo às ruas. Isso nunca aconteceu em nenhum momento da história da igreja. Portanto, né, comportores, vocês foram os batalhões da vanguarda, vocês puxaram, né, essa luta, essa batalha nas ruas. Agora, né, os jovens seguiram atrás de vocês, Avança Jovem, né, a Fábrica de Vencedores, até os adolescentes estão acompanhando, e as nossas crianças também estão criando uma cultura para fazer isso. E as nossas igrejas, os irmãos, a exemplo de vocês, também estão no seu viver diário pregando evangelho, usando posso orar por você, e não poucos irmãos estão experimentando a colportagem por hora, né? Então, isso está se espalhando, graças a Deus, né? Nós não somos muito, mas o Senhor faz multiplicar esses poucos, né? Muitas pessoas estão sendo beneficiadas, estão sendo alcançadas por esses poucos. Graças a Deus por isso, né? Então, nós estamos colocando as pessoas debaixo do governo de Deus, isso que faz diferença. Não estamos lutando para ter uma igreja boa, uma igreja grande, né? Uma grande comunidade cristã, não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados em pregar evangelho, né? Orar pelas pessoas, trazer as pessoas debaixo do governo de Deus. E esse governo de Deus, né, acontece como? Aí sim, né, vou entrar em mais um ponto que vocês compartilharam. Nosso Senhor Jesus morreu, ressuscitou, os discípulos sentiram muita falta da presença física de nosso Senhor Jesus. Então, como seguir fazendo o trabalho de Deus? Como os discípulos saberiam, né, daí para frente o que fazer, né? Então, graças a Deus, nós vimos em João 21, o Senhor treinando a Pedro, que teria que tomar a liderança na igreja para dar sequência em seguir o nosso Senhor Jesus, pregando o evangelho, edificando a igreja e trazer o reino de volta. Como eles fariam isso? Então, pela primeira vez, nós vimos na última mensagem, na penúltima mensagem, que em mensagem 39 ainda da série antiga, o Senhor treinou a sua presença invisível, né? Treinou a Pedro para viver e seguir a Jesus na sua presença invisível. Como seguir a Jesus na sua presença invisível? É seguir a palavra do Senhor. Por isso, nós estamos no final dos tempos, se a gente não resgatar esse tesouro que Jesus treinou a Pedro a fazê-lo, nós não conseguiremos terminar essa era. Graças a Deus, o Andrew Miller profetizou que os tesouros da palavra profética foram destrancados para a igreja em Filadélfia. E nós estamos vivendo nesses dias maravilhosos. Por quê? Porque nós estamos cheios da presença do Senhor. Aí você vai perguntar, mas o Senhor não está aqui, ninguém está vendo o Senhor Jesus. Mas a presença da palavra profética
dá testemunho de que nós estamos tendo a presença do Senhor muito presente aqui conosco, seja nas reuniões, seja nas ruas, seja em todas as atividades que a igreja faz, o Senhor está conosco, o Senhor está confirmando a sua palavra. Então, isso mostra que a igreja hoje está aprendendo a viver e seguir a presença invisível do Senhor por meio da palavra profética. E a palavra profética, queridos irmãos, a palavra profética tem que ser, né, acolhida pela fé. E quando uma pessoa se acha muito capaz, muito poderosa, né, é um cristão de muitos anos, ou viveu a vida da igreja há muito tempo, já sabe, né, como pregar, já sabe como cuidar da igreja, já sabe tudo. Irmãos, essa pessoa que se julga muito capaz, muito sabedor, conhecedor das coisas, muito dificilmente ele será um trabalhador da última hora. Porque no trabalhador da última hora, o Senhor precisa das pessoas que se consideram, né, pobres em espírito, né? Consideram que não tem nada se o Senhor não der a palavra. Nós, irmãos, graças ao Senhor, precisamos nos esvaziar, chegamos a esse nível de que nós dependemos totalmente da presença invisível do Senhor. E a presença invisível do Senhor está na sua palavra. E a sua palavra, né, tem que ser acolhida pela fé. E só acolhe pela fé aqueles que estão esvaziados no espírito. Aqueles que acham que sabe analisar as coisas, sabe avaliar as coisas, sabe, né, tem muita bagagem, né, do passado, muitos conceitos do passado, muito conhecimento, muita experiência do passado, podem ter dificuldade em ser simples e tomar a palavra de Deus com simplicidade e obediência. Aí a bênção não vem, a palavra não acontece. Quando o Senhor fala, lança a rede do lado direito, e você começa a analisar, mas peraí, eu acabei de lançar do lado direito, eu vou fazer isso? Não, isso não é funcionar. Quer dizer, se você analisa com a sua mente lógica, você já perdeu a bênção, né? Então, graças ao Senhor, né, vocês comportores, vocês creram na palavra do Senhor, vocês estão crendo na palavra profética, vocês estão fazendo de acordo com o que a palavra profética fala, sem você ficar analisando muito, sem questionar muito com a sua mente lógica, e as coisas estão acontecendo. E isso se estende hoje para toda a igreja, né? Por isso, queridos comportores, nós daqui para frente, nós vamos focar como nós vamos concluir essa era. A obra do Senhor precisa, né, seguir essa direção. Todas as ferramentas, né, que o Senhor nos deu seguem nessa direção. Por exemplo, nós estamos indo para a África. A região 6, 8 cooperadores foram para Angola. Fizeram uma viagem ali em 15 dias. Eles avaliaram a situação ali e visitaram as igrejas, visitaram os irmãos. Com o objetivo de que a nossa obra doravante, ela vai ter que ser feita desse jeito. Então, nós vamos lá ver como montar SEAP na África. E como produzir comportores na África, né? E nós vamos ver condições de fazer comportagem, né? Publicando livros, imprimindo livros, precisamos ter livros, vamos fazer isso, né? E para um SEAP funcionar na África, vai precisar de uma van, vai precisar futuramente de um expo-livro, né? E, irmãos, essa vai ser a nossa linha de atuação daqui para frente, para que a obra do Senhor possa avançar de uma maneira concreta. Porque, senão, nós estamos cuidando da África desde ano 2000, até o dia de hoje. Mas se nós não fizermos dessa maneira que eu pedi para os cooperadores da região 6 fazer em Angola, eles montaram um modelo de trabalho. E esse modelo de trabalho vai se espalhar para nosso trabalho em todos os outros países da África.
nós vamos entrar na África do Sul, nós vamos entrar em Moçambique, nós vamos entrar em Madagascar, nós vamos entrar né, eu não vou nem falar, daí tem ainda Quênia, tem Uganda, tem Tanzânia, tem Ruanda, nós temos ainda Congo-Kinshasa, né, Congo-Brazzaville, nós temos, além de Angola, temos Namíbia, quer dizer, nós temos muitos países, mas se nós continuarmos só mantendo aquela situação de algumas igrejas funcionando, o Senhor não vai poder voltar. Então, nós temos que, daqui para frente, trabalhar nesse modelo. Vamos montar CEAPs, vamos ter centro de treinamento de comportores, né? Vamos fazer uma comportagem para valer, vamos ter livros para fazer comportagem, impressão de livros, vamos ter estrutura para que os comportores possam funcionar, né? Na África. Em outras palavras, qualquer lugar que queremos ver a expansão da obra vai ter que seguir nessa direção. E é isso que o Senhor está nos dando, né? Essa é a palavra profética, mandando-nos jogar a rede do lado direito agora. Vamos jogar a rede do lado direito, nós vamos apanhar 153 grandes peixes, tá? Então, essa vai ser a direção tomada. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? Aí, né, veio aquela questão que o Vitor mencionou, né? Porque nosso logo é daquele jeito que nós fizemos. Então, eu expliquei sobre o logo, né? Nós temos ali, irmãos, embutido nesse logo que a igreja precisa ser edificada. E a igreja é edificada sobre a pedra angular. Essa pedra angular é o próprio Cristo. E Zacarias 4 fala, quando a igreja terminar sua edificação, Cristo vai ser a pedra de remate. E depois disso, acontecerá as bodas do Cordeiro, isto é, a união entre Cristo e a igreja, em Apocalipse 19. Essa união vai definir que a igreja e Cristo, a igreja edificada e Cristo, serão uma peça só, um bloco só, né? Então, nós seremos essa pedra em forma de cubo, uma coisa só, você não conseguirá mais distinguir Cristo e a igreja, nós nos tornaremos um bloco só, e esse bloco é que vai derrotar o governo humano que eu falei no começo da mensagem, né? E esse bloco, essa pedra, em Daniel 2, né, é aquela pedra, né, cortada, não com mãos humanas. Deus é quem cortou, Deus é quem edificou a igreja e Deus é quem encarregou Cristo fazer esse trabalho, e essa união de Cristo à igreja foi Deus quem fez. Aí, então, quando chegar no final dos tempos, queridos comportores, não estamos longe disso. Eu quero crer que estamos muito próximos disso. Aí, essa igreja edificada, juntamente com Cristo, será essa pedra, esse bloco, vai atingir os pés, porque nós estamos no momento dos pés. Um momento da cabeça já foi no Império Babilônico. Momento dos ombros, dos braços, também já foi no Império Medo-Persa, né? Momento do peito também já foi no Império Romano, tá? Das pernas, né? E agora estamos no momento dos pés, parte de ferro, parte de barro. E nós vamos, juntamente com Cristo, sermos esse bloco, e nós vamos atingir os pés dessa grande estátua que é o governo humano, que Satanás se gaba, Satanás quer introduzir coisas malignas, né? O mistério da iniquidade está acontecendo, daqui a pouco homem e mulher não tem mais distinção, não tem mais gênero, não tem mais sexo, né? E fica tudo uma confusão, mas graças a Deus, irmãos, esse governo humano liderado pelo anticristo no momento da grande tribulação e chefiado por Satanás, vai acabar. Quem vai acabar? Somos nós. Então, nós, né, unidos a Cristo, seremos essa pedra e nós vamos atingir, né, nos pés. E nós estamos atingindo já. Estamos batendo nesses pés, né? E um dia essa estátua vai cair. Lá na Batalha de Armagedon, os vencedores vão participar. Espero que vocês, comportores, sejam todos esses vencedores. Nós vamos participar, né, seguindo a palavra profética.
Estamos hoje acolhendo a palavra profética, obedecendo a palavra profética, e a palavra profética será essa candeia que nos direcionará até o dia raiar em nossos corações, até que a estrela da manhã nasça em nossos corações. Aí sim, aí nós vamos o quê? Derrubar essa grande estátua, e essa pedra se tornará uma grande montanha. E essa grande montanha, essa pedra e grande montanha será o reino eterno do nosso Senhor Jesus. E no Apocalipse 21 e 22, mostra que a nova Jerusalém, aí já é na eternidade futura, a nova Jerusalém será esse cubo, tem a mesma largura, o mesmo comprimento e a mesma altura. Isso será a nova Jerusalém. Então, graças ao Senhor, nós vamos fazer parte para derrubar, né, o reino de Satanás, o governo humano, e nós vamos estabelecer o governo de Deus e Cristo. Irmão, nunca mais haverá falta de nada para o homem. Nosso espírito será saciado, a nossa alma será satisfeita, não é isso? E o homem viverá em alegria total com Deus, em satisfação total, suprimento total. Irmãos, é assim que Deus projetou para o homem viver, não para viver do jeito que nós estamos vendo nas ruas. Por isso, irmão, nós vemos tanta miséria nas ruas hoje, tanta angústia, tanto sofrimento, tudo isso é causado, irmãos, pela queda do homem e pelo governo que está aí instalado, e Satanás quer destruir o homem. Mas graças ao Senhor, né, que o Senhor possa nos, né, abençoar, né, com relação a tudo isso que nós falamos, tá? Então, é isso aí. Vamos encorajar um ao outro, comportar, vamos seguir nesse trabalho, né, até, né, nós formarmos esse exército que vamos participar da Batalha de Armagedon, tá? Deus abençoe vocês. Vamos continuar fazendo trabalho, vamos ser fiéis e perseverantes. Jesus é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Jesus. Bom, Pedro, o irmão Amir e o irmão André também estão na sala. Queria saber se eles também poderiam com certeza, compartilhar. com certeza, com certeza. Amém? Amém? Ó Senhor Jesus, que maravilha, irmãos, não é? A direção que o Espírito está dando por meio da palavra profética, a maneira como o Espírito conduziu a entrada dos nossos irmãos na África agora, região 6, estabelecendo um modelo, não é? Realmente o Senhor tem muita necessidade de levantar mais SEAPs, maior número de SEAPistas e mais comportores, né? Queria falar para todo mundo aqui que lá em Brasília, os irmãos fizeram um voto de levantar 120 novos SEAPistas. Aleluia! Amém! Nós esperamos que os irmãos já estejam chegando a esse número, né? E também em Belo Horizonte, né, na conferência, o irmão Pedro viu que o Dedé estava um pouco depressivo, porque só tinha 20 SEAPistas, né? Aí lá também os irmãos levantaram, a região 6 sempre foi modelo para nós, e os irmãos levantaram 175 nomes, né, para fazerem o SEAP. Ó Senhor Jesus! Aleluia! Então, irmãos, nós vemos que esse realmente é o caminho, né? E em cada SEAP nós realmente devemos turbinar os nossos SEAPs, aumentar o número de irmãos sendo aperfeiçoados. Nós temos uma meta de 1.000 comportores, nós já saímos de 300, agora somos 405 comportores dinâmicos. Ah, Senhor Jesus! Aleluia! Lembrando, né, irmãos, um comportor dinâmico, anteriormente a meta dele era 25 kits, né? Quando a primeira vez o nosso irmão Pedro nos deu essa direção, agora são 35 kits. Nós esperamos que todos realmente corram atrás dessa meta, buscando o maior número de pessoas, orando pelo maior número de pessoas e também passando o Evangelho do Reino na forma de livro, né? E esses dias nós tivemos uma boa comunhão com o nosso PAC,
Ó, irmãos, o PAC está preparado para receber todos os comportores. Ó, Senhor Jesus! Né? Nós falamos, o PAC, né, o Vitor? Liga o microfone aí, Vitor. O PAC é o nosso BOP, né? Amém? 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 É o BOP? É o BOP! Amém! Então, Senhor Jesus! amém. Os nossos irmãos estão preparados, né? Graças ao Senhor, cada vez mais o PAC nos ajuda a fazer a comportagem por meio da palavra profética, dá um ambiente. Nós tivemos um comportor nosso esses dias que foi para lá, ele falou assim: irmão Amir, o PAC é o melhor lugar do mundo para ficar, é o dia inteiro no Espírito. Ó Senhor Jesus, né? Muito bom. Agora, claro, nós não perdemos a meta, nossa meta é pregar o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino está na forma de livros e nós precisamos semear muitos livros, não é? Realmente, para que o Senhor, como o irmão disse hoje, nós vamos encher a terra de livros, né? Ó Senhor Jesus, esse é o nosso encargo. Então, nós esperamos, vamos reforçar, irmãos, todos os nossos CEAPs, vamos encorajar a todos irem às igrejas, cada vez CEAP mais próximo das igrejas, né? E vamos enviar, aproveitando aqui a presença de todos os comportores, praticamente de todas as regiões. Hoje foi um recorde aqui, viu, Pedro? Chegou a 340 pontos, né? Senhor Jesus, né? Muito bom, cada vez mais irmãos interessados, sabendo que essa reunião de manhã é uma reunião muito importante, crucial para a obra do Senhor. Então, vamos enviar os nossos comportores para o PAC. Nós já temos um bom número para essas próximas semanas, né? Algumas regiões já inscreveram, mas não tenha dúvida, irmãos, tá? Eu quero dar o testemunho, nós no Conesul, que sempre tivemos a fama de ser comportores e ter muitos comportores, a maioria dos nossos comportores, cada 60 dias, dá uma voltinha pelo PAC, né? Falar assim, vai lá, vai passear no PAC, mais um pouquinho, ou máximo 90 dias. É muito importante, irmãos, todos nós. E eu estou tão empolgado, daqui a uns dias, todos os coordenadores de todos os CEAPs estarão também no CEAP Lorena e no PAC. Ó Senhor Jesus! Aleluia! Aí nós vamos ser totalmente alinhados de uma vez por todas mesmo, né? Amém? Então é isso. Aleluia! Amém, eu vou dar sequência. O encargo realmente hoje em dia é produzir comportores, e aonde que se produz comportores? No CEAP, né? Então, aqui na região 8, como foi unificado só como uma só região, nós vamos andar juntos, principalmente no quesito de chamá-los para participarem do CEAP, e já marcamos amanhã, domingo, às 16 horas, um chamamento para todos os líderes das igrejas, os responsáveis das igrejas, para que pelo menos um irmão de cada igreja vão para o CEAP. Porque André, Oi? O que você acha, falar para o Barbosa, essa reunião aí precisa levantar pelo menos 200 CEAPistas. Vamos lá, amém? Vamos fazer logo os irmãos correr atrás da nova sede do CEAP, né? Uhul! É isso aí, vamos pressionar, né? Para que saia nova sede do CEAP, aleluia. Irmão, realmente o senhor precisa desse exército, né? Que é Gotas do Orvalho no tempo de Aurora, esse exército de jovens santos. Olha só por testemunho deles, é formidável. Isso daí também está influenciando os adolescentes, as crianças, os kids, né? Impressionante. E também a igreja, os irmãos da igreja sendo despertados para praticar comportagem por hora, comportagem por oportunidade, e tantas essas ferramentas, né? Então, irmãos, precisamos realmente abrir mais o CEAP para mais pessoas entrarem no CEAP, assim vamos ter mais comportores nas ruas, combatendo essa luta contra o reino das trevas,
como o irmão Pedro disse, sendo encabeçado, né? Um exército, ele é obediente, né? Ele é simples, ele é obediente. Então, esse é o princípio que queremos formar em todos. E, graças ao Senhor, esse modelo também está sendo exportado para outros países, em Angola, né? Outras regiões da África também vão entrar com esse modelo, que é SEAP, comportores, né? Sendo treinado por comportores, e também a publicação de livros sendo impresso lá no próprio país. Isso vai dar um avanço muito grande. E, graças ao Senhor, a palavra disse que será pregado esse evangelho do reino até os confins da terra, ou melhor, em todas as nações, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Eu estou vendo que esses movimentos, né, que essas mobilizações estão indo nesse sentido. E realmente, quando Pedro fala que o Senhor está muito próximo, realmente eu confirmo isso, né? Cada vez mais continente sendo alcançado. Oceania também já deu um pontapé inicial. Dezembro agora vai outra equipe para lá, maior em número, graças ao Senhor. E realmente não falta muito, de um lado, para que, no lado da edificação, né, a igreja sendo edificada, sendo um só bloco com Cristo, e formar esse cubo, né? Nós vamos sendo usados pelo Senhor para quebrar o pé da estátua. Aleluia! Senhor Jesus, e virá uma grande montanha, elevada montanha, Senhor, a nova Jerusalém que desce do céu, e essa montanha tem o trono de Deus, aleluia, lugar mais alto, graças ao Senhor. Isso está se tornando uma realidade. Irmãos, não vamos perder foco, não, vamos estar focados nessa palavra profética, que é a presença invisível do Senhor. Vamos crer, e como vamos crer, tendo sempre esse princípio, nunca esquecer de um espírito pobre, humilde, coração quebrantado. Assim, essa é a condição certa para a gente receber essa palavra profética e ter fé nessa palavra profética. Assim, o Senhor vai operar muitos milagres no nosso meio. Graças ao Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus, vendo esse encargo muito forte, né, no coração do nosso profeta e no dos irmãos, né, que estão à nossa frente. A gente tem visto realmente nesses últimos anos, né, o desespero do Senhor, e através da palavra profética a gente vê o desespero iminente, né, no momento que nós estamos vivendo, né. Então, eu sempre no fim da live a gente pede para algum irmão orar por nós, né, comportores, mas hoje eu queria, na verdade, fazer diferente, né, porque o irmão Pedro sempre expressa, né, esse desejo de estar junto no dia em que o Senhor voltar, né, e claro, né, o Senhor conta conosco para que esse dia seja apressado. Então, eu queria pedir para um comportor hoje fazer uma oração pelos nossos irmãos, pelos nossos líderes, né, agradecendo ao Senhor e também abençoando a vida deles, né? Porque esses irmãos têm entregado a vida, né? Aquilo que eles têm, aquilo que eles são, para que a obra aconteça, né? Esse encargo do irmão Pedro, né? Agora, o irmão Amir, o irmão André também enfatizaram, né? Gerar novos comportores, gerar novos ceapistas, encher nosso CEAP, produzir livros, encher os continentes, né? Mandar mais equipes com mais número de pessoas. Então, irmãos, isso precisa estar no nosso coração. Amém. E esses irmãos que estão à nossa frente, eles têm dedicado tudo, né, para que isso aconteça. Então, eu queria pedir aqui para os comportores, né, pedir para o Moisés aqui, Moisés, liberar os comportores de Contagem, né? Falei com o Rafael, que está lá, para liberar o áudio, e ele poder fazer essa oração. Vamos ver se... Amém, Rafael? Está nos ouvindo? Amém, Vitor?
Tá me ouvindo? Ei, Amém. sua imagem, mas a gente está te ouvindo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó, Senhor, graças te damos. Amém. Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e falado para nós. Amém. Senhor, o Senhor tem sido fiel com o teu falar profético. Amém. Nós também queremos ser fiéis em praticar o que o Senhor tem falado. Amém. Senhor, avança na comportagem dinâmica. Amém. Senhor, avança em cada um de nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, queremos ser simples. Amém. Senhor, em ouvir e praticar o teu falar. Amém. Senhor, praticar o que o Senhor tem falado. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, queremos que nada pode nos barrar. Amém. Senhor, e o Senhor ainda tem cuidado de nós. Amém. Senhor, o Senhor nunca vai deixar de cuidar de nós. Amém. Continue abençoando cada um de nós. Amém. Os irmãos, Amém. os comportores. Amém. Graças a Deus. Amém. Abençoe o Pedro. Amém. Senhor, que o Senhor tem falado por meio dele. Amém. Possa alcançar toda a terra. Amém. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. 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 Ó Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmão Pedro. Amém. Obrigado, irmão Ney, irmão André. Amém. Aleluia. Aleluia. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Tem que avançar em toda a terra, em qualquer lugar, para ele voltar. O Evangelho tem que avançar em toda a terra, em qualquer lugar. O Evangelho tem que avançar em toda a terra, em qualquer lugar, para ele voltar. Por isso eu canto em toda a nação. Por isso eu canto essa canção. O Evangelho em toda a nação. O Evangelho E o Evangelho tem que avançar. E o Evangelho tem que avançar. Aleluia. Aleluia. Tem que avançar. O Evangelho tem que avançar. Amém, amém, amém. Vamos pregar o Evangelho. Ó Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Oh, Jesus. Evangelho tem que avançar.